Bom, bom dia, a paz do Senhor. Espero que volte sinal. Agora há pouco eu tentei, demorei a entrar porque estava sem sinal a internet, mas o Senhor está no controle. Glórias a Deus. Bom dia. O dia está começando a clarear, está começando a parecer amanhecer. Embora estejamos no verão, mas está num período de muita chuva, muita nuvem. Mas aqui estamos. É a nossa primazia ao Senhor, o nosso sacrifício de tempo, de acordar cedo. E tudo porque necessitamos, dependemos da orientação, da força, do renovo, desse abastecer de Deus para que a gente vença mais esse dia, né? A gente já acorda cheio de gratidão, porque um acordar é testemunhar, é testificar que Deus é conosco. Porque ontem colocamos o nosso dia diante do Senhor. No ontem nós, nas nossas orações, pedimos proteção no nosso ir e vir, pedimos força, pedimos todo o sustento necessário. E se dormimos, vencemos o dia de ontem e aqui estamos, é gratidão por tudo que Ele respondeu às nossas orações para o ontem e mais ainda nesse privilégio de termos acordado. Mais um dia o Senhor nos concede. Ainda temos o fôlego dele em nós. Ele tem propósitos para as nossas vidas. Nosso tempo não se findou. Então o que nos cabe é prosseguir, perseverando até aonde Ele quiser, né? Porque aqui é um tempo de preparo. Ele nos preparando, né? Para algo muito maior. E hoje, mais uma vez, a palavra dele vem nos dizer dessa importância, dessa dependência nossa dele. Por isso estamos aqui, meu Senhor. Toma esse momento aqui, traga sabedoria aos nossos corações, o entendimento através do Teu Espírito, Senhor. Fala aos nossos corações. Revela-se a nós através da Sua palavra, essa mensagem que vamos compartilhar aqui, Pai, desse maná servido a nós nessa mesa espiritual, Senhor. Nós precisamos nos fortalecer, Pai. Que o Senhor nos dê o entendimento necessário, Pai, para que a gente receba da Tua orientação, do Teu ensino, da Tua correção, Pai. Só assim, Pai, a gente vive esse dia da forma como o Senhor quer que vivamos, nas escolhas que o Senhor tem a nós, Pai, a nos orientar, para que a gente não pereça, para que a gente não esmoreça, para que a gente não seja enganado ou confundido, Deus, e não sofra, Pai, com as escolhas erradas, com as atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corrigidos, a sermos direcionados no que é correto, que é o que vem de Ti, Pai. Andar sempre com a Sua luz, Pai, mostrando a direção, mostrando o caminho, Pai. Ajuda-nos, Deus, e muito obrigada pelo ontem mais que especial, Pai, mais do que mereço. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Queremos entregar esse dia nas Suas poderosas mãos e pela fé, a certeza de que o Senhor nos trará a vitória, que é o Senhor quem está nos conduzindo. Amém. Muito obrigada por esse momento aqui, Deus. Amém.
A palavra do Senhor a nós hoje é maravilhosa, porque fala justamente do que estamos dizendo, a nossa dependência dele. Nada podemos sem buscar a direção, a força, a sabedoria em Deus, porque não temos o poder, né, de nem nos vencer, nem de vencer as situações que se levantam. E é uma guerra, como nós temos visto, como o Senhor tem nos revelado. E essa guerra é dioturna. Então, se nós não estivermos no Senhor, como no período de sono, no período que estamos abatidos? Porque nós somos assim. Nós temos limites, somos muito limitados em todas as áreas. Mas o Senhor é aquele que não dorme, é aquele que tudo pode, que tudo vê, que sabe do nosso interior, sonda os nossos pensamentos. É um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está no nosso interior, através do Espírito Santo dele. Por isso, precisamos andar firmados nessa presença, não permitindo que, por motivos assim, dos nossos erros, ou o mal querendo nos contaminar, botando dúvida no nosso coração, ou a gente se entulhando o espaço que pertence ao Senhor, que nós somos o templo do Espírito. E aí a gente entulhando esse espaço, como que o Senhor vai nos encher das bênçãos dele, da direção dele, das coisas dele? Às vezes a gente ora pedindo, ele traz. A gente é que não deixa que entre. A gente precisa estar sempre... Lembra que a gente aqui já falou, tem momentos de devocional sobre o balanço, né? Aquele esvaziar para colocar, que nem a empresa faz, né? Um abastecimento, que a empresa precisa estar sempre olhando o seu estoque, sempre se renovando, né? Se atualizando. Assim somos nós. A gente não pode viver de entulhos, né? Lembra que a gente já falou de uma casa que tem sempre aquele quartinho de guardados? Mas a gente precisa usar com Deus os nossos melhores cômodos, deixar tudo cuidado para que Ele continue no nosso interior agindo, colocando tudo em ordem. Se a casa é dele, deixa o Senhor cuidar. E aqui a gente vai ver dessa importância de estarmos aqui. Por quê? O pastor que compartilhou aqui dessa inspiração de Deus, ele diz que hoje, no caso ele começa dizendo do tema que vai ser de amar os nossos inimigos. Olha só, por isso que eu já estou dizendo que nós dependemos do Senhor. As coisas que nos é impossível. O possível a gente faz, né? Como o pastor diz aqui, é amar um amigo, um querido nosso. Isso não é nem esforço. Amar a nossa família, aos que estão ao nosso redor, que a gente até protege. Qual o nosso mérito? Agora, dar outra face, gostar daquele que só nos faz mal, alguém que nos tirou algo precioso, alguém que causou um dano de dor na nossa vida. É um impossível, né? E aqui ele fala de uma pessoa, um rapaz, um jovem, que vinha orando muito ao Senhor por um trabalho, que ele fez o correto, ele entregou nas mãos de Deus, né? Senhor, né? É o que a gente tem que fazer, porque nós não sabemos dos nossos dias, mas o Senhor sabe. Eu costumo dizer aqui que pela fé a gente entrega a Deus, por quê?
Às vezes o que nos parece ruim é bênção, sim. Os nãos de Deus são livramentos. Às vezes a gente ora muito para que o Senhor nos traga algo, a gente quer muito, de repente um emprego, como esse rapaz está colocando, e aquele que a gente almeja, que a gente quer e não consegue, a porta não é aberta, Deus sabe o que a gente poderia vir a passar lá. Deus sabe o nosso amanhã, o nosso futuro. Nós não conhecemos aquela gerência, aqueles donos, mas o Senhor conhece. Nós não conhecemos aqueles funcionários, o sistema de trabalho, como aquela empresa, em que ela é fundada. O Senhor sabe. De repente lá seria a nossa perdição. De repente, trabalhando lá, nós acabaríamos nos permitindo fazer coisas erradas, seríamos influenciadas por pessoas que praticam coisas erradas também. Às vezes, é um exemplo, você quer muito um carro, mas Deus sabe que de repente o dia que isso se realizasse, a gente iria pecar, não sei porquê. Às vezes o que nos aguarda com aquele carro é algo chato de vivenciar. Então, pela fé, é na confiança que temos no Senhor, é aquele descansar, porque o Senhor está no controle. As nossas orações, nós sempre temos que incluir, né? Se Deus quiser. Porque a vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. A gente quer muito as coisas por um desejo nosso, por um gostar, por um prazer que a gente quer vivenciar com aquilo. Mas a gente tem que descansar quando é o Senhor quem está preparando, quem está trabalhando esse nosso sonho. Às vezes tem situações que a gente vai se perder, né? É muito fácil, eu acho que é muito mais fácil, pelo menos para mim, na minha carnalidade, eu me perder em coisas boas do que nas coisas que eu considero ruins. Mas o Senhor sabe que o meu caminho é por ali, porque Ele me conhece. Além de me conhecer, Ele sabe dos meus dias, Ele me vê lá na frente, coisa que eu não posso. Às vezes os nãos dele é que são as bênçãos a nós. Amém? Então aqui ele está dizendo, quando esse jovem pedia, e ele tentou as portas, claro, do que ele gosta de fazer, mas o que apareceu para ele, a porta que Deus abriu, foi ser motorista de ônibus. E ele foi, não teve outras opções. E aí ele, num belo dia, trabalhando, todos os dias tinha uma gangue do mal que pegava o ônibus dele, não pagavam as passagens e ainda atrapalhavam ali a viagem, tornavam quase que um terror aquele trajeto, itinerário desse ônibus. E ele, escravo ali daquela situação, mas não abandonou o trabalho dele. E teve um dia que houve algo pior, porque essa gangue, além das chateações ali que faziam, foram violentamente em atitude contra o motorista. Tiraram ele do volante, levaram para fora do ônibus, o espancaram, que ele precisou ser até tratado em hospital. Deixaram ele quase morto. E diz aqui, o pastor conta aqui, que ele denunciou essa gangue e todos foram presos. E no dia do julgamento, o juiz deu sentença de condenação. Eles foram presos. Só que no acompanhar, no decorrer de todo esse passo a passo no processo, Deus foi trabalhando o coração desse motorista ao ponto dele ficar com dó, né? Ter pena, se compadecer desses jovens, de ver uma sentença tão pesada, mas ele pediu ao juiz
que fosse preso. Depois que deu a sentença que não tinha mais jeito, ele queria até ser preso junto com os jovens. Ele sentiu no coração o desejo de trabalhar esses jovens. Claro que o juiz recusou esse pedido, uma coisa sem nexo. Mas ele pediu que fosse liberado para ele visitas constantes para esses jovens. Ou seja, praticamente ele perdoou esses jovens e queria transformar a vida. Só aí a gente já vê, né, o porquê que Deus o colocou nesse ônibus. E aqui está dizendo que o juiz pronunciou a sentença e durante o processo o que aconteceu foi a transformação no coração desse motorista, que tinha tudo para odiar, para desenvolver assim um sentimento de raiva desses jovens. E eu creio que tinha acontecido isso mesmo, né? Mas ele fez até todos ali no júri entrar num outro tipo de entendimento. Esse pedido de Jonas de visitas nos revela muito, né? O que o Jesus nos ensinou de dar outra face, de amar os nossos inimigos, né? Porque, como a gente iniciou dizendo, amar o amigo é natural. Amar quem a gente gosta faz parte da nossa natureza de amor, né? Porque até quem não pertence ainda ao Senhor ama os seus próximos. A mãe com o filho, os cônjuges, têm um relacionamento de amor. Mas nós somos dos que estamos sendo ensinados, digamos assim, a imitar a Cristo. E o que Cristo nos ensina vai contra a nossa natureza carnal, humana, né? O nosso lado humano. Mas Cristo foi homem também. E ele nos mostrou que isso é possível dentro da humanidade também. Ele também foi 100% homem. Com todas as falhas que nós temos, com todas as carnalidades, as dores interiores nossas, o nosso íntimo de sofrer com traições. Só que quando a gente olha para Cristo, que é o que a gente está sendo ensinado aqui, o que a gente vê? Porque para a gente imitar, a gente precisa conhecer. Então, quando a gente olha para o caráter de Cristo, o que a gente vê? Alguém que viveu assim, livremente a sua vida. Cristo foi perseguido em tudo. Ele foi humilhado, torturado, cuspido, rejeitado, mas sempre nos mostrando um coração perdoador. Nós vamos ver aqui uma passagem, tem muitas passagens na Bíblia que revelam, né, o caráter de Cristo, mas essa aqui está no capítulo 6 de Lucas, onde fala das bem-aventuranças, né? E aqui na nossa carnalidade, com os nossos olhos humanos, é complicado entender. Por isso a gente diz que tem que ter os olhos de Cristo, os olhos espirituais. Por quê? O nosso olhar é um olhar amedrontado, com dúvidas, né? Um olhar de crítica, de julgamento. Essa é a nossa natureza. Mas através do Espírito, né? Quando a gente coloca o olhar espiritual, aí a gente recebe o entendimento do Senhor, né? O Espírito Santo nos traz esse entendimento e muda essa nossa visão. E aí aqui a gente já vai ver situações como o Sermão da Montanha. A gente pode não entender
mas é nesse olhar de fé, né? No caráter de Cristo é que a gente vai conseguir esse entendimento. Quando ele diz, aqui ele fala, depois que ele termina as bem-aventuranças, né, que fala para os homens, para toda aquela população ali naquela relva, né, aquele momento maravilhoso, ele fala praticamente de persistir, de perseverar, né? Para aquele que está humilhado, ele fala, você é um bem-aventurado. Coisas que na nossa natureza carnal a gente não vai entender. Como ser humilhado, ser torturado, ser traído e continuar bem-aventurado? Porque o que nos reserva lá na frente. O nosso olhar não tem que ser, a nossa espera não é nas coisas desse mundo. Aqui, como a gente iniciou dizendo, é um tempo de preparo. Deus está nos preparando para algo maior, como a gente iniciou dizendo. Então, bem-aventurados que passarem por essas provas, vai vencer, como a gente leu ontem em Tiago. As provações são motivos de regozijo, porque são elas que provam a nossa fé. São elas que testificam a nossa caminhada com o Senhor, a nossa fidelidade, a nossa firmeza. E quando a gente vai vencendo esses momentos difíceis, essas lutas, a gente mostra, a gente prova a nós mesmos que estamos caminhando bem, né? Porque vencemos. É como ir recebendo assim, sabe? Aquela medalhazinha. Você conseguiu, prossegue. Aí vem outra, aí o Senhor permite uma mais intensa, que requer mais luta. A gente vai sendo provado. É como aquela escadaria assim, ó, até alcançar o nível maior. E a gente vai subindo. E se descer por algum motivo, não se permita. Levanta e vai. Por isso Jesus nos ensinou a ter ânimo. Lembrando que eu venci o mundo. A nossa visão tem que estar sempre no Senhor Jesus. Então, ó, aqui no capítulo 6, ele vem dizendo um monte de ai, né? De ai de vós ricos, ai de vós que já estáis fartos, né? E aqui no 26, no capítulo 6, a partir do 26, ele diz assim, Jesus, ai de vós, olha isso, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais, os falsos profetas. Aqui num desses devocionais, hoje aliás é o de número 82, num desses aí para trás, eu lembro que nós falamos disso, né? Ficar recebendo elogios de homens, ser aceito por homens. Se tudo está bem com os homens, com os nossos relacionamentos, cuidado. A gente primeiro, até a gente sabe que não tem que agradar a homens. Então, cuidado com essa aceitação, porque a gente pode estar fazendo o que eles querem. Quando a gente faz as coisas de Deus, geralmente a gente enfrenta conflitos, essas provações aí. Então, nós temos que ser como Cristo. Como a gente falou aqui, se Cristo foi rejeitado, né? Se não aceitavam o ensino dele, se queriam calar a fala dele, porque não o agradava. Então, muita aceitação, a gente já tem que ter cautela. Tem alguma coisa que não está batendo. Eu estou fazendo o que os homens gostam? E aí aqui, no rodapé da Bíblia, diz assim, ó, quando uma grande parte do mundo incrédulo está falando bem de você, ou de um professo ministro de Deus, né, um crente em geral, ou um líder na igreja, e isso pode indicar que ele não é um verdadeiro seguidor, olha só, seguidor de Cristo, porque os falsos profetas
sempre gozam de popularidade junto àqueles que não são leais a Cristo. Um profeta ou ministro que serve a Deus passará pelas mesmas coisas que Cristo, ou seja, sua vida e mensagem entrarão em conflito direto com os pecados dos ímpios e então será por eles rejeitados. É verdade. Sabe aquelas igrejas que só pregam as prosperidades? Você dá tanto que recebe tanto, usa as bênçãos do Senhor como moeda de troca. Faz isso que Deus vai te abençoar. Corrente não sei de quê, pessoas depositando sua fé em rosas, em lenços, em amuletos. Muita coisa disso o Senhor condena. A gente precisa focar os nossos olhos na cruz. É lá onde Cristo se revela a nós como aquele que venceu e hoje no Espírito Santo nos conduz. Mas isso requer olhar também para o que é carregar a cruz. Igrejas que não pregam os resultados de desobediência, que são as maldições, só falam das bênçãos, não estão professando a verdadeira fé, a verdadeira caminhada, porque a caminhada requer carregar a cruz. E o que é a cruz de Cristo? Aqui o Senhor hoje está dizendo que sem Ele não é possível. Como que eu vou amar o inimigo? Somente sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Não nos é possível. Só Cristo em nós. E aqui ele continua dizendo, depois que ele diz, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais e aos falsos profetas. E aqui ele diz assim, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Vê se isso é possível a nós, vê se isso nos cabe executar. Orar pelos nossos familiares, é até prazeroso colocar os nossos diante do Senhor, mas aqueles que nós temos como não querer nem por perto, orar, bendizer os que vos maldizem. Mas é isso que Cristo está falando que nós devemos fazer. E aqui no rodapé está dizendo que Jesus está nos ensinando como devemos conviver com outras pessoas. Como membros dessa nova aliança, temos obrigação de cumprir as exigências que ele está expondo aqui. Amar os vossos inimigos não significa um amor emotivo, de ter afeto por eles, mas sim uma genuína solicitude pelo seu bem e pela sua salvação eterna. Ou seja, não é que eu tenha que desenvolver um sentimento de amor nesse sentido assim de como os meus, como os meus familiares, como os meus entes queridos, mas aquela coisa de compaixão, como esse motorista fez, querer falar de salvação, ter essa compaixão, livrar eles das garras do mal, porque esse mal que esses rapazes nessa gangue praticou, eles estão a caminho da condenação no inferno.
não tem como a gente não querer também orar para que eles sejam salvos. Foi que esse rapaz aqui foi tocado pelo Espírito Santo, né? Visitando-os na cadeia, para poder dar uma oportunidade de conhecer Jesus e entrar no mesmo processo que ele foi alcançado no caminho da salvação. Se refazer diante do Senhor, pedir perdão, se reparar e aceitar essa nova vida com Cristo, né? Ou seja, oferecer uma oportunidade de salvação. E aqui ele está dizendo isso. No caso, não é esse afeto, mas sim essa solicitude pelo bem e pela salvação eterna, uma vez que sabemos da terrível ruína que aguarda os que são hostis a Deus e ao seu povo. Por isso devemos orar por eles e procurar pagar-lhes o mal com o bem, levá-los a Cristo e à fé do Evangelho. Foi esse pagamento pelo que recebeu que esse motorista de ônibus aqui estava fazendo. Ele recebeu um mal muito grande. Ele foi espancado até quase a morte. Mas como ele teve a oportunidade de se curar, né, sair do hospital vivo, mas ele, quando esses jovens foram julgados, ele teve esse amor de irmão, né, fez o que Cristo está dizendo a nós aqui hoje. É um amor de compaixão, de querer resgatar, somar para Cristo, né? Em oração e nessa atitude de visitá-los na cadeia para tentar fazer, né, ser um instrumento ali do Senhor, levando a palavra da salvação, tentando reverter, né? Como disse aqui, nós sabemos da terrível ruína que esse caminho desses jovens aqui que cometeram essa maldade, nós sabemos do que lhes aguarda. Então, pagar o mal com o bem vai levá-los a Cristo. Já pensou no impacto também? Nós temos essa experiência também, com certeza, quando a gente pratica o mal a alguém e essa pessoa, ao invés de se vingar ou retribuir com algo pior a nós, e pagando o mal com o mal, ela nos tem uma atitude que a gente se surpreende. Aí a gente é tocado, né? Meu Deus, ela poderia me odiar, ela poderia fazer um dano maior a mim. E a gente aprende o que é o amor de Cristo, o amor verdadeiro também. Então nós temos esse entendimento, né? Como ele está falando aqui. Amar nossos inimigos não quer dizer ficarmos indiferentes enquanto os malfeitores continuam nas suas atividades iníquas. Não é como diz, né? Ser bom não é ser bobo. Quando necessário for, pela honra de Deus, pelo bem ou segurança do próximo, ou proveito maior dos pecadores, deve-se tomar providências rigorosas para deter a iniquidade. Foi essa atitude que esse motorista aqui fez. Ele procurou a justiça e entregou, né? Ele, no caso, como diz aqui, ó, ele denunciou essa gangue e os seus membros foram presos. Ou seja, nós temos que saber que temos que tomar as atitudes. É como nossos filhos em casa praticam algo errado e a gente os castiga, os repreende, os ensina e obriga eles a corrigir. É como aquela criança que de repente chega em casa com um objeto que não lhe pertence. E a gente sabe que foi da escola ou da casa de alguém, a gente tem que fazer a criança corrigir aquilo,
devolver, pedir perdão, né? Uma briguinha, pede desculpa. É horrível ele passar por isso. E nós também não nos agradamos. Mas essa correção vai ensinar ele, né? Ele passando por aquilo, como esses jovens aqui, estão pagando o preço. E eles estão sendo ensinados. Se eles quiserem voltar ao erro, eles já estão conscientes do que eles aguardam lá na frente. Então aqui está dizendo isso, né? A gente tem que fazer isso porque é necessário para que eles paguem o preço e assim tenha oportunidade, vendo como foi ruim esse processo, esse preço que eles pagaram, né? E aqui está dizendo, continua aqui na palavra, bendizei aos que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que houver te tirado uma capa, nem a túnica recuses a ele. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira faz eles vós também. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores também fazem o mesmo. É o que a gente está falando aqui, né? Só que da outra face, dá também, se roubaram a túnica e eu dou outra. Esse entendimento aqui é só no Espírito. É só o Senhor se revelando a nós, porque é o que eu iniciei dizendo, né? São os nossos impossíveis. E como a gente falou também no início, só com Deus, só através do Espírito em nós. Isso não nos cabe, não nos é possível entender no nosso próprio entendimento. E nunca seremos fortes e sábios o suficiente para termos essas atitudes aqui. E aqui ele vem dizendo, se emprestar àqueles que quem esperais tornais a receber, que recompensa a gente tem? Os pecadores também fazem isso. E ele diz aqui ainda no verso 35 desse capítulo 36. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não serais julgados. Não condeneis, e não serás condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E aqui o próprio Deus diz que medirá a nossa generosidade e nos recompensará. A medida da bênção e da recompensa a recebermos será proporcional ao nosso interesse pelos outros e à ajuda que lhe damos. Quando a gente fala, né, dos mandamentos, as leis do Senhor, Jesus nos explicou esses mandamentos de uma maneira sábia demais, né? Quando ele praticamente fez parece que ele compactou, né? Ele resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E ele mostra que todos aqueles 10 mandamentos se resumem nisso, porque colocando o Senhor
sobre todas as coisas, a gente já vai ter assim esse parâmetro de andar com ele e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nós devemos amar o nosso próximo, ou seja, o que está como a nós mesmos. O que é isso? É um parâmetro do que é esse amor. É o que a gente quer que faça conosco, o que a gente espera do outro para nós, a gente sabe. Ah, eu queria que ser tratado desse jeito. Ah, eu queria que fulano falasse comigo da forma que eu falo com ele. Né? Eu gostaria de ser retribuído em tudo, da forma que eu faço, que eu realizo. Então a gente primeiro vê, será que eu gostaria que fizesse dessa forma comigo? Aí a gente vai entender, né, o que o outro sente, porque a gente sabe o que a gente sente quando é tratado de uma forma assim, ou é recebido de uma forma assim, ou é pago de uma forma assim, né? O que nos dão, como nos agrada. Então, o que a gente gosta, o que nos faz bem, a gente deve fazer com o outro também. Eu tenho mania eu gosto muito de receber mensagenzinhas, frases prontas, retratos, eu amo fotos, vivo imprimindo, e quem me conhece, não sei nem se já recebeu algo assim, mas eu gosto de mimos, de coisinhas, né? Porque às vezes uma coisinha vale muito para mim pelo sentimento que tem por trás daquilo. Não é coisa, cara, nada disso. Aqui em casa mesmo, uma coisinha assim que eles sabem que me agrada e me faz bem, mas não é o que aquele objetozinho. Mas é em saber que se o outro sabe que aquilo me faz bem e me trouxe aquilo, é porque ele quer que eu me sinta bem. Tá entendendo? Um abraço ou algo assim, um olharzinho, uma coisinha de longe assim. Poxa, são pequenas coisas que eu vejo assim que o Senhor me dá, né? Porque Ele toca aquela pessoa, inspira aquela pessoa para praticar esse ato, né? É o que eu falo assim, é uma ligaçãozinha, um áudiozinho, chegar, oi, como é que você tá? Tô sentindo falta do seu sorriso. Quem não gosta de ouvir isso? Então, se eu sei o que eu sinto quando me fazem isso, eu sei o que o outro vai sentir também quando eu fizer, né? Porém, só com aqueles que me fazem bem? Já aconteceu comigo pessoas que me fizeram mal, assim, no sentido de causaram dor dentro de mim com um simples ato ou uma palavra. Já aconteceu de eu preparar essas tais lembrancinhas, esses mimozinhos. Foi uma experiência interessante, né? De eu chegar para essa pessoa aqui, eu fiz para você, lembrei de você e fiz para você. E essa pessoa mudou só no olhar, no momento ali, tentou disfarçar, mas eu vi literalmente surpresa. Como assim, né? Sabe? Porque ela sabe o que ela me causou. E eu fiz como essa leitura de hoje, né? Paguei o mal com o bem. E a gente iniciou dizendo, né, que essa palavra seria sobre isso, né? Porque amar o inimigo, né? Eu iniciei dizendo isso. Quem não começou do início, começa lá num momento seu, como a gente diz aqui, como eu disse que hoje é o nosso vídeo 82. E eu revejo muitos desses vídeos, porque não sou eu que estou falando, eu estou compartilhando com vocês a palavra de Deus. É o que eu faço todos os dias, buscar a revelação dele para mim. E o que ele colocou no meu coração, esse propósito aqui de partilhar em live, é compartilhar um momento que eu já pratico. E é importante a gente se munir desse armamento que ele nos traz, porque a espada dele é a palavra. Então eu estou trazendo agora armamento para vencer a batalha do dia. Por isso ele me colocou aqui, ele me despertou para isso, para lhe inspirar,
nas manhãs buscar o Senhor, para que Ele nos alcance primeiro. Porque durante todo esse dia nós teremos ataques do mal, através de pessoas, atos, palavras, as setas inimigas. E isso aqui nos coloca a armadura de Deus, como foi o tema de ontem. Busca lá o vídeo 81, que foi o de ontem. A armadura de Deus, o capacete. Aqui nós nos munimos do armamento, a munição necessária para as batalhas de hoje. E aí a gente vence, porque Ele nos alcançou primeiro. Então, volte os vídeos aí como eu faço, como é a palavra ensinando aqui, repreendendo, corrigindo. Por isso a gente necessita desses momentos. É onde o Espírito Santo nos dá o entendimento para que a gente aprenda, como esse motorista de ônibus aqui entendeu que precisava pagar o mal, aqueles que fizeram esse mal a ele, quase lhe tirando a vida. Ele entendeu que precisava serem pagos com o bem. Então ele levou o bem maior, a oportunidade de ser salvo, né? Ao invés de estarem sendo encaminhados para o inferno, ele foi dizer para eles que eles tinham uma chance, um outro caminho que eles não conheciam. Eu não sei a quem o Senhor vai colocar no dia de hoje no nosso caminho, mas nós aqui recebemos essa mensagem e o Espírito Santo é aquele que nos lembra. A gente coloca dentro e ele nos lembra, né? E Deus nos conduz. Eu não sei quem ele vai trazer, qual situação, de repente você vai lembrar dessa mensagem, né? De repente vão te atacar e você vai dar outra face. Vão te roubar uma veste, mas você vai dar a outra que você tem. Como a gente iniciou dizendo, algo impossível a nós. Nós não podemos fazer isso, mas é Deus em nós. E aí a gente consegue, porque somos sendo ensinados aqui, o que diz? Que devemos ser imitadores de Cristo. Que isso tudo aqui, Cristo praticou. Ele morreu na cruz por todos, por pecadores, por inimigos, por pertencentes a outras nações, foi para todos. Agora, o aceitar, o carregar a cruz dele, o fazer como ele, o querer servir e seguir a ele, o querer se render, tê-lo como nosso Senhor e nós os servos, aí é outra coisa. É mediante a ser libertado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, somos todos iguais. A diferença é que temos o Senhor. E essa diferença pode caber a todos. Mas como está lá em Romanos escrito, né? Acho que 9 ou 10, não lembro agora. Como crer? Como saber se não há quem pregue, né? Então o Senhor nos convida a sermos os instrumentos dele, né? Aqueles que vão levar essa mensagem de salvação, não só aos nossos entes queridos, mas aos nossos inimigos, aqueles que nos ferem. É isso que o Senhor nos desafia nesse dia. Amém? Busque o seu próprio entendimento do Espírito. Deixa o Espírito Santo falar diretamente contigo. Vai ler essa mensagem no capítulo 6 do livro de Lucas, depois das bem-aventuranças, esses né? Que o Senhor fala, a partir do versículo 24. Logo depois das bem-aventuranças já começa os ais, né? Ai de vós ricos, ai de vós que se fartam, ai de vós dos homens que começar a falar bem de você. Aí você tem que ter cuidado, porque nós somos imitadores de Cristo e Cristo foi rejeitado, não o aceitaram. Então,
Se você estiver bem aceito aí, vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tome esse dia nas suas mãos. Protege-nos de toda seta inimiga. Nos faz lembrar dessa mensagem de hoje, Pai, para que a gente não pague o mal com o mal também. E aí a gente piora o estado dessa pessoa que nos maltratou, Deus. Que a gente seja um instrumento querendo trazer para Ti e não afastar de Ti, Deus. A gente precisa diminuir para o mundo e ir somando para Ti, Pai. É esse o Teu propósito a nós, Senhor, de pregadores, de instrumentos de salvação, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de poder ser usado pelo Senhor, poder estar aqui, Senhor, sendo ensinado, sendo corrigido, Deus. E perdão pelas vezes, Pai, que nós praticamos com respostas até de maior maldade do que a que recebemos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos ser santificados, ser transformados. Esse processo que é doloroso, mas é contigo que a gente vai vencendo, Pai. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Que terminemos esse dia, Pai, glorificando o Seu nome. Amém. A paz, irmãos. Deus continue nos abençoando e até amanhã com mais um momento de compartilhar desse pão, desse maná que é a palavra de Deus. Amém? Bom dia!